Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro de sexta-feira, num período em que todos nós fazemos balanços das coisas que aconteceram no ano de 2023 e também fazemos nossos projetos, as projeções para o ano de 2024. E não tem como a gente olhar para esse momento sem lembrar o que foi exatamente o mês de dezembro do ano de 2022. Aí a gente percebe uma coisa muito importante e aí nesse momento eu quero mandar um abraço especial, muito apertado em cada um de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que vocês estão conectados através do nosso portal. Vocês ajudaram a mudar a chave aqui do nosso país. Vocês ajudaram a barrar essa gente que estava levando o nosso país para um buraco e transformando o nosso país numa verdadeira balbúrdia, sempre a serviço de grupos econômicos que atuaram de uma maneira absolutamente sórdida e corrupta contra os interesses do povo brasileiro. Então, é muito importante a gente não perder de vista. E hoje eu vou trazer para vocês algumas imagens, algumas situações que mostram para a gente exatamente do que foi que nós livramos o nosso país e como foi importante a gente recobrar esse processo civilizatório. Bom, antes de mostrar as imagens e os temas aqui, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos para você conhecer as nossas linhas aqui de debates, de enfrentamentos dos temas. E se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aos temas aqui. Gente, começando com essa situação aqui. Lembrando o que foi o ano passado, no mês de dezembro. Você estava recebendo pelo seu WhatsApp ainda teorias, ameaças, né, que o Lula não ia subir a rampa, né, muitos videozinhos, o ladrão não subirá a rampa. E aí a gente ficava, né, todo tipo de videozinho com imagens de soldados marchando e de patriotas para um lado. As pessoas estavam acampadas nas frentes dos quartéis. Era coisa insana em cima de coisa insana. E a figura do inelegível já se preparando para fugir do nosso país. Ele deixando o circo pegar fogo, literalmente. A omissão dele, diante do direito penal, a gente diz que é penalmente relevante, porque ele poderia impedir aquilo que aconteceu. Ele tinha um certo controle do que estava acontecendo. Poderíamos dizer até que ele tinha um controle absoluto, porque bastava que ele tivesse algum tipo de atitude que as coisas não aconteceriam como aconteceram no nosso país. O resultado foi aquilo que eu mostrei para vocês mais cedo. Muita gente na Papuda, muita gente na colmeia, gente que vai passar um Natal horroroso, um Ano Novo horroroso, e vão passar outros natais e outros finais de anos muito ruins também, né? Sem falar naqueles que estão com tornozeleiras eletrônicas e que vão passar ali situações muito constrangedoras nesses dias agora de festas, né? Bom, o ano passado a gente estava com esse tipo de situação aqui. Acho que dá para a gente ver aqui, né? Peguei aqui o Jornal o Globo, que estava mais fácil aqui de mostrar para vocês. Câmara aprova PEC que libera gastos por um ano. Ou seja, o Bolsonaro, a quadrilha que estava à frente do nosso país, eles saquearam de uma tal maneira tão intensa. Foi dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para taxista, dobraram o Bolsa Família e deram grana para tudo quanto foi jeito, e cheque especial consignado, ampliaram o limite. Foi uma barbaridade total. Sem falar na pressão no que se fez, né, para se ganhar na força a eleição, todo tipo de corrupção que aconteceu, enfim, se mexeu no orçamento dos estados, se deu bonificação para lá, isenção para cá. E, gente, foi uma loucura total. E aí o governo teve o que ia tomar posse, né, o presidente Lula e a equipe, tiveram que correr junto com o parlamento para aprovar uma PEC de emergência para tapar todos os buracos, porque senão a gente não teria o ano de 2023. Então o governo, a equipe teve um mérito muito grande, o presidente Lula, porque não fosse isso, de fato o ano de 2023 seria um ano totalmente perdido. E aí, contrariando uma série de previsões, o Brasil cresceu, chegou a mais de 3%, que foi de fato uma situação absolutamente surpreendente em relação às coisas que nós estávamos vivendo aqui no Brasil. Bom, na mesma semana, né, nos mesmos dias, aqui no dia 21 de dezembro, 22, o povo argentino estava num verdadeiro frênese, porque eles ganharam a Copa do Mundo, né, que no ano passado, excepcionalmente, foi nesse período no mês de dezembro. E aí,
o povo estava enlouquecido, né? Teve uma coisa muito interessante que eu reparo, né? Que foi o fato do presidente de então, Alberto Fernandes, ter tido a postura muito digna, né? Com todos os erros que ele cometeu, todas as situações, não resta dúvida que era um homem honrado, né? Um homem que, nas suas práticas, ele tinha essa visão civilizatória, de se respeitar a República, enfim, mas também herdou o desastre que foi o Macri, que jogou a Argentina lá embaixo, né? Depois teve a pandemia, enfim. E ele não se colocou tentando tirar nenhum tipo de dividendo com a vitória da seleção argentina, né? Ele se comportou como cidadão comum, enfim. Essas eram situações que estavam acontecendo há um ano atrás. Então, meu amigo, você ajudou a barrar essa gente insana que estava fazendo o que fizeram aqui no nosso país. E hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que aguardem. A Argentina vai cobrar manifestantes gastos de R$360 mil com a polícia. É uma novidade. Gente, a coisa na Argentina não tem como não desandar. A coisa está ficando muito complicada, porque é uma balbúrdia, uma revogação total de uma série de regramentos. Como é que você tem algum tipo de segurança jurídica para fazer alguma coisa? Virou terra de ninguém. Os argentinos estão desesperados, até eleitores de Milei estão vendo que as suas promessas de campanha, nenhuma valeu. Ele acabar com o Banco Central, não acabou com o Banco Central, ia dolarizar a economia da Argentina, não dolarizou a economia da Argentina, ia combater as castas, não combateu as castas, prometeu que nem ia mexer com os aposentados, está ferrando com os aposentados, prometeu que não ia mexer com os trabalhadores, está ferrando com os trabalhadores, que não iria aumentar as tarifas públicas e vai aumentar as tarifas públicas, enfim. A casta na Argentina virou o povo mais pobre, o povo trabalhador. E esse troço está ganhando corpo lá. A gente vai ter novidades ao longo dessa semana. Vejam que contraste, né? Da euforia do ano passado para o desespero, os panelaços desse ano. E eu acabei de ver uma matéria aqui no canal da internet que os caras estão fazendo até chacota, né? Porque o Milei, para combater privilégios, o que ele fez? Ele cortou a média luna. A média luna é o pãozinho francês do argentino, né? É o tradicional, eles comem lá de manhã cedo a média luna. Então, o Milei cortou o pãozinho francês. E aí, a média luna, né? Aí o jornalista está fazendo aqui um comentário sobre isso, né? Sobre o impacto, como isso é revolucionário na Argentina, né? Vamos acompanhar aqui. Porque ellos lo tenían dolarizado, ya estaban pensando en la economía que duro, yo creo que la mafia de los panificados, duro. Y te voy a decir... O cara falou assim, isso aí deve ser a máfia dos panificadores, né? Seguindo aqui. Y no estamos metiendo acá el análisis sobre ni la manteca, ni el jamón, ni el queso. E ele tá falando assim, olha, e essa economia... Nós não estamos levando em consideração nem o que está sendo economizado com a manteiga, nem com queijo e nem com presunto. Então, gente, eles estão fazendo chacota com esse tipo de situação, né? Esse é o contraste lá e cá. Bom, agora tem uma situação que eu fiquei de compartilhar aqui com vocês, eu demorei para encontrar esse arquivo, mas eu consegui aqui com uma legenda aqui muito clara para a gente enxergar, né? É um psicopata que representa o pensamento exato dos psicopatas daqui, porque poderia aqui escolher aqui centenas de fotos, né? Do clã Bolsonaro, do clã psicopático, ou clã psicopata, junto com o psicopata que provavelmente deve vencer as eleições do lado de lá, né? Porque tem muita gente que comunga com esse tipo de insanidade aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu separei aqui pequenos trechos. Isso aqui foi um comício já, que foi agora, há 5 dias atrás, que o Trump fez, colocando ali os estrangeiros como uma cruzada que ele está estabelecendo para combater, limpar os Estados Unidos de todos os imigrantes que chegaram lá no período de Joe Biden. O que ele informa, que chegaram ao número de 15, 16 milhões de pessoas. Gente, é a estratégia que tem se usado, não só nos Estados Unidos, mas pela direita do mundo inteiro, para disfarçar a origem dos problemas sociais nos seus países.
A concentração de renda nos países todos desenvolvidos está aumentando ano após ano. O povo, a classe média, está ficando cada vez mais empobrecida, está tendo que trabalhar mais. E aí o cidadão fica insatisfeito, fica descontente, fica aborrecido. E aí o que se faz? Ao invés de mostrar para a sociedade que está havendo uma transferência de recursos de uma classe social, como está acontecendo na Argentina e como se fez aqui no Brasil com a reforma da Previdência e outras reformas, outras entregas que se tentou fazer aqui. O que se faz é a entrega de recursos de uma classe social que está mais embaixo para quem está em cima. E aí se joga uma série de bodes expiatórios, de discursos sobre ameaças aleatórias, o comunismo, o esquerdismo, os estrangeiros, os imigrantes. E aí a sociedade fica fraturada e não percebe o que está acontecendo de fato. Vejam um trecho, ou dois trechos que eu separei aqui do discurso desse insano criminoso, né? Que, infelizmente, como eu disse para vocês, tem muita chance. Bom, vamos lá. Biden illegal aliens who are invading our country. It is only common sense that when I'm re-elected, we will begin, and we have no choice, the largest deportation operation in American history. Acho que está dando para vocês lerem, mas para quem assiste o nosso programa, né, e não tem visão, eu vou dizer algumas coisas aqui, né, eu vou tentar ajudar aqui. Ele disse, olha, não temos escolhas, né, vieram muitos imigrantes para os Estados Unidos. Have no choice. Crooked Joe has left us no choice. They're coming in by the tens of millions. They're coming in. I believe that... O corrupto do Joe Biden não nos deixou escolhas. Estão entrando milhões de imigrantes, né? Acredito que até o final desse governo... number by the end of this administration will be at least 15 or 16 million people. They come from... Serão 15 ou 16 milhões de pessoas. Eles vêm de prisões, eles vêm de instituições para doentes mentais. Então, mostrando ali que os estrangeiros, eles são pessoas que têm essas deformidades, né? Deformidades psiquiátricas, né? E aí ele coloca aqui, eles nos enviaram reclusos perigosos das prisões. Veja só, gente, o que isso acende nos Estados Unidos. E aí, a cereja do bolo maligno, né? Vamos lá. Eles vêm direto das prisões e dizem, ó, por favor, senhor, não mencione a palavra manicômio. Mas ele sai de manicômios, de instituições de doentes mentais, de instituições para doentes, enfim. São tipos Hannibal Lecter. Gente, é inacreditável. Quem assistiu aquele filme Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter era um médico, né, um psiquiatra, e era canibal. E, enfim, muito inteligente e verdadeiramente um pavor, né, de criatura. O cidadão aqui está dizendo que são esses tipos de pessoas que foram mandadas aos milhões, como se fosse uma grande conspiração, se liberar doentes mentais, doentes psiquiátricos do mundo inteiro, para enviá-los para os Estados Unidos para destruírem o tecido social nos Estados Unidos. Aí tem gente que acredita nisso, né? Eles entraram aqui, isso não é bom. É como uma explosão esperando para acontecer. Gente, é um negócio absurdo. Bom, vamos ver se esse nosso vídeo aqui ele não vai sofrer restrições da plataforma em função dessa coisa toda que eu estou colocando para vocês. Mas justamente eu trouxe isso ao nosso papo de hoje para a gente ter sempre em mente do que foi que nós livramos o nosso país, porque não se iludam. O bolsonarismo aqui no Brasil, eles acreditam exatamente nesse tipo de discurso, nesse tipo de insanidade. Isso para essas pessoas faz sentido, como faz sentido para milhões e milhões de estadunidenses que certamente vão depositar o voto ali na criatura sem saber o tanto que eles estão sendo engrupidos, manipulados e tanto que eles vão ficar mais pobres ainda ao longo dos próximos anos com esse tipo de situação que acontece por lá, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado de verdade. Vocês ajudaram a remover esse tipo de coisa que estava aqui assolando o nosso país, né? Pelo menos do poder. Vamos continuar a nossa batalha. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Tchau!